Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula. Aqui nessa aula a gente vai abordar um pouco sobre a corrente russa, tá bom? É outro tipo de corrente que também tem como mesmo objetivo da corrente Fez gerar a contração muscular, mas ela tem algumas peculiaridades que se distinguem um pouco da corrente Fez. Então é uma corrente bastante conhecida e que eu também quero abordar para vocês aqui hoje. Bora lá então? Vamos lá. A corrente russa, pessoal. Como vocês podem ver, pessoal, a corrente russa, ela não é uma corrente tão recente assim. Ela já vem sendo criada, desenvolvida há 2 décadas. Ela já é de 1997. Ou seja, não é de agora que a corrente russa é conhecida. Mas, até hoje, ela é empregada nos recursos elétricos porque ela tem uma efetividade um pouco melhor que o fez. E vocês vão ver isso, esse ponto característico que é muito importante na corrente russa e que é um diferencial e que faz ela estar sendo utilizada até hoje, tanto na área desportiva como também na área dermatofuncional. Ok? O efeito fisiológico dela também vai ser a contração muscular, como a gente abordou. Então é muito similar à corrente fez. O criador que criou essa corrente, pessoal, foi Kots, certo? É o nome do criador da corrente russa. E ela é uma corrente bifásica, pessoal. Só que ela é uma corrente, pessoal, que é um pouco diferente das correntes de baixa frequência. Aqui, ela é uma corrente de média frequência, tá bom, pessoal? Então, ela é uma corrente que também é estimulada em 50 Hz, tá? Mas ela produz, pessoal, envelopes, como vocês podem ver aqui. Mas, esses envelopes, pessoal, eles são muito similares às rampas que o fez produz, né? Puxando um zoom aqui nessa imagem esquerda, como vocês podem ver, esse envelope circular, se caso a gente traçar uma linha de rampa de subida, uma linha de tempo on, uma linha de tempo off, acaba sendo muito similar à corrente fez, né? Tendo então também parâmetros ajustáveis como tempo on, né, tempo de contração, a rampa de subida, rampa de descida e tempo off, como vocês podem ver aqui na imagem da direita. E há também esses intervalos desses envelopes. E é uma corrente padronizada em regular a frequência em 50 Hz, tá bom? Mas a gente vai ver que ela é muito similar ao fez, então os objetivos programando a frequência também vão ser similares ao fez, ok? Vamos lá. Os parâmetros ajustáveis na corrente russa, pessoal. O primeiro parâmetro vai ser a frequência, a largura de pulso, a rampa de subida, né, o tempo on, que vai ser o tempo de contração, a rampa de descida, que vai ser o tempo de descida da energia para gerar uma acomodação no tecido, o tempo off, que vai ser o tempo de descanso, e a intensidade, que eu não coloquei aqui também, que é por conta de ser um parâmetro ajustado de acordo com a sensibilidade do paciente, né? E assim que realiza a contração, você, então, já deixa a intensidade naquele nível, um nível confortável que gere contração. Agora vamos falar um pouco melhor sobre os parâmetros que a gente vai ajustar, então, em todos os outros modos aqui, em todos os outros pontos da corrente russa, aliás. Vamos lá. A corrente russa, pessoal, usa frequências, como eu disse, idênticas à corrente fez. Então, se a gente quer trabalhar com fibras de contração lenta, a gente trabalha com frequências de 30 a 50 Hz. E se a gente quer trabalhar com frequências que modulem fibras brancas de contração rápida, a gente trabalha de 50 a 100 Hz. Ok? Então, ela tem a mesma frequência do fez. Então, é só vocês similarizarem isso. E esses parâmetros aqui são os mesmos que o Fukuda, lá naquele estudo dele, observou que frequências mais baixas reutilizavam fibras mais vermelhas, né, fibras de contração lenta. E padrões de frequência mais altos utilizam a contração de fibras brancas. Então, praticamente, frequência similar ao fez. O segundo parâmetro é a corrente da corrente russa, é a largura de pulso, né? Já na corrente russa, pessoal, a gente não consegue ajustar a largura de pulso. O parâmetro não é ajustável. Então, ele é fixo em 40 micropulsos por segundo. Quando a gente pegar lá na prática, a gente vai ver isso. Mas pode ser que, dependendo do aparelho, certo? Esse valor que já vem pré-fixado, ele pode ser outro, né? Pode ser que ele venha pré-fixado em 350, 400 ou 450. Então, pode ter uma variaçãozinha.
mas ele não é ajustável, ele é fixo. Então a gente vai ajustar a frequência, a largura de pulso vai ser fixa e a gente vai ajustar o tempo on, o tempo off. Ok? O tempo on também vai ser o mesmo objetivo lá da corrente fez, né? Vai ser sempre um tempo on menor ou igual ao tempo off, nunca tendo um tempo on maior que o tempo off, né? Para evitar a fadiga muscular e não gerar uma lesão muscular nesse paciente. Como vocês podem ver aqui em azul, né, em pacientes hipotrofiados, o objetivo vai ser o mesmo, né? Sempre produzir um tempo de contração sempre 1 ou 2 vezes menor que o tempo de repouso, evitando fadiga muscular. E apenas em pacientes que já têm uma memória muscular boa, pacientes atletas, a gente vai utilizar esse tempo on e tempo off similares, para potencializar o recrutamento muscular. Né? E o tempo off, quanto maior for, maior será o tempo de descanso das fibras musculares. Então, são parâmetros que são ajustáveis, pessoal, com números que você mesmo escolhe. Então, se você quer colocar uma contração muscular, suponhamos, de 5 segundos, logo, você tem que colocar num paciente hipotrófico um tempo off de 5 igual, né? Ou o dobro, que seria 10 segundos de descanso. E até mesmo o triplo, né? Como a literatura traz aqui para nós. Já em pacientes que estão acostumados com exercício, a gente pode colocar um tempo on igual ao tempo off. Então, a gente pode colocar um tempo on de 5 segundos e um tempo off que não tenha contração muscular de 5 segundos. A gente vai estar gerando uma potencialização na contração muscular desses pacientes. E como vocês podem ver, né, a rampa de subida aqui, o tempo on, a rampa de descida e o repouso são todos iguais. Só muda que aqui vai ter envelopes, né, como a gente viu lá em cima. A corrente aqui tem um formato de envelope, ok? Mas puxando um zoom nessa corrente e observando ela de perto, ela tem as características idênticas ao fez. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a rampa de declínio e a rampa de subida. Também são similares, né? A rampa de declínio vai ser para gerar um conforto na saída do tempo on e a rampa de subida vai ser para gerar um conforto na entrada da eletricidade no tempo on, ok? Então, praticamente são parâmetros de conforto para o paciente. A intensidade, como eu disse, né, ela vai ser programada a fim de gerar a contração muscular, mas em pontos que não gerem desconforto do doente, certo? Do paciente, e não tragam lesões ao paciente, ou seja, uma fadiga muscular devido a níveis de intensidade muito altos, né? Então, cuidado, como eu trouxe lá anteriormente no nosso primeiro módulo de TENS, com contrações que estejam gerando dor, né? Ou seja, com níveis de intensidade que podem gerar dor. Ou seja, tanto de vibração que podem gerar dor, ou como de contração que podem gerar dor, que é o caso aqui da corrente russa. Trabalhem com corrente, trabalhem com intensidades que gerem conforto ao paciente e ocorra uma contração muscular eficaz. Os modos também são os mesmos do FES. A gente tem um modo sincrônico, onde todos os canais vão receber a intensidade, a frequência e a largura do tempo, estados no mesmo tempo. Então, um recebeu. O modo sincrônico, todos os canais ativam ao mesmo tempo. O modo recíproco, a gente consegue, então, trabalhar com canais ímpares e pares. Então, a gente consegue trabalhar com musculatura agonista e antagonista. A gente consegue trabalhar 2 grupos musculares ao mesmo tempo por conta dessa intercalação de corrente. O modo sequencial, a gente vai conseguir trabalhar com a ligação de um canal, depois ele desliga, o segundo canal liga, depois desliga, o terceiro canal liga, depois desliga, e assim simultaneamente, dependendo de quantos canais você tiver. Mas, como eu disse para vocês, ele não é tão interessante, porque ele não consegue carregar a linfa como o modo progressivo. Então, o modo progressivo, ele é bastante utilizado na corrente russa, porque ele também tem um maior conforto. Vocês vão ver que a corrente russa, comparada ao FES, ela teve estudos que mostrou que ela é mais confortável. Então, o modo progressivo, né, vai ser interessante para realizar um carreamento linfático, ou seja, progressivamente os canais vão se ligando e de forma distal, o canal 1, o canal 2 vão carreando a linfa para a região proximal dos seios carotídeos, de região distal daquela região lá de baixo, ou seja, quando você colocou no pé, né, do paciente, ali em região de maléolo. Então, você vai carregando de região distal para proximal, conforme a contração muscular vai ocorrendo. Ok? As indicações e as contraindicações são as mesmas da corrente FES, como a gente diz anteriormente, né, vai aumentar a irrigação sanguínea, porque a contração muscular vai necessitar de mais oxigênio, né, então a gente vai ter um aporte de sangue maior,
Então, a gente também vai prevenir atrofias, porque a gente vai estar realizando uma contração muscular, e essa contração muscular vai gerar um trabalho muscular que vai gerar uma hipertrofia muscular naquela região. A gente vai recuperar músculos hipotróficos, que são em pacientes que não estão realizando atividade física, ou por pacientes que foram sujeitos a alguma patologia, né, neurológica, que acabam não conseguindo movimentar um lado do corpo, como hemiplegias, ou plegias totais, ou quadriplegias, né? Ou também para potencializar o ganho de força muscular, principalmente em atletas. A mesma coisa. Em contraindicações, as gestantes, em cima de queimaduras, pacientes com hipertensão arterial, como a gente disse lá anteriormente, né? A contração muscular vai aumentar o aporte sanguíneo, aumentando o débito cardíaco, a gente vai ter o quê? Aumento da pressão arterial, né? Então, com isso é contraindicado. Crianças menores que 15 anos, pacientes com hipersensibilidade também não é legal, né? Sobre região torácica, onde tem a marca-passos, né? E distúrbios tromboembólicos, como a gente trouxe também. E neoplasias também, caso não sejam totalmente diagnosticadas, né? Ou não conhecer total qual neoplasia é essa. Se ela é uma neoplasia que pode carrear células cancerígenas para outras regiões do corpo, então a contração muscular não vai ser muito interessante, porque a gente vai ter um maior aporte sanguíneo naquela região, então a gente pode ter um desencadeamento e uma proliferação de células cancerígenas para outras regiões do corpo. Então, basicamente, as indicações e as contraindicações são muito parecidas, como vocês podem ver. Já, agora, o último slide da corrente russa é para a gente entender. Bom, Gabriel, você me disse que a corrente russa é muito similar até na paramentação, né, do FES. O que ela tem de diferente, então? Né? Pessoal, saiu esse estudo aqui. Esse estudo é bem recente, é o estudo de 2012, né? Se a gente for ver pela constante de tempo de um estudo, estudos abaixo de 10 anos são estudos que são bem recentes, né? Então tem grande peso para nós. E foi um estudo em que avaliou e comparou as correntes elétricas, como fez a corrente russa e uma outra corrente chamada VMS, que não é muito utilizada mais hoje, que são correntes comuns, né? A gente conhece o FES e conhece a corrente russa, acabou de apresentar para vocês. Esse estudo observou que o torque que a corrente russa produz, ou seja, a força nas fibras musculares que ela produz, foi muito menor que o FES e que a outra corrente VMS. Ou seja, gerou menos desconforto ao paciente, porque a carga elétrica chegou de uma forma menor, uma forma mais confortável. Com isso, eles começaram a avaliar também nesse estudo, pessoal, esse grupo de pacientes, com a escala EVA, aquela escala EVA, a escala visual de dor, analógica de dor, né? Então, eles avaliaram esses pacientes com aquela escala e observaram que na corrente russa, o limiar de desconforto foi muito menor que na corrente FES, né? Conforme eles avaliaram a corrente FES com a escala visual analógica, eles perceberam que os pacientes relatavam um desconforto muito maior com a corrente FES do que a corrente russa. Então, pessoal, a ciência vem mostrando que a corrente russa ela tem um maior benefício de trazer um conforto maior, ela não gera tanto desconforto aos pacientes. E esse é o diferencial dela. Quando você tem pacientes mais sensíveis, né, um paciente com hipersensibilidade, certo? Trazer modulações com a corrente russa, já que os parâmetros são similares ao FES e você já tem total conhecimento sobre eles, vai trazer para você uma maior tranquilidade na aplicação. Né? E com isso você não vai ter nenhum problema durante a aplicação. O paciente vai acomodar de uma forma muito mais fácil aquela corrente, não vai ter um desconforto a ele. Então a ciência vai trazendo isso para a gente. Então, em resumo do estudo, né, a corrente russa ela trouxe um maior conforto ao paciente comparado às outras correntes. Então, esse é o diferencial dela. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, recapitulando é isso. O diferencial da corrente russa é o conforto maior que ela dá, né? Essa entrega menor de torque às fibras musculares gera esse maior conforto, né? As indicações e contraindicações são similares às dos FES, né? Os parâmetros ajustáveis, como a intensidade, a frequência, a largura de pulso é o único que a gente não vai conseguir ajustar, porque ele vai ser fixo, né? Mas o tempo on, o tempo off, a rampa de subida, a rampa de descida, né? Então são parâmetros similares ao FES. Então não tem muito segredo essa corrente. Bom, pessoal, então sobre a corrente russa é isso. Como vocês podem ver,
é muito similar ao freio. E era isso que eu queria trazer para vocês, descomplicar um pouco essa corrente, né? A gente vê pouco falar sobre ela, mas que ela tem um potencial muito grande de utilização, principalmente em pacientes da ortopedia, né? E pacientes, como eu trouxe lá no primeiro slide, da dermatofuncional, né? Para escarreamento de linfa, né? É muito interessante isso, vai trazer um conforto bem legal a esses pacientes. Tá bom, pessoal? E agora, pessoal, vamos então para o ultrassom, tá? Que é a próxima aula. E depois do ultrassom a gente vai trazer sobre a fisioterapia. Então agradeço a você novamente por estar presente aqui nessa aula e te aguardo novamente na próxima, tá bom? Um abraço, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou anote sua dúvida para a gente tirar essa dúvida lá no dia do curso online, do curso presencial, tá bom? Abraço, pessoal.